Pronto, já está gravando aí. Voltar aqui. Na última aula, né, que a gente encontrou, eu marquei para na aula seguinte, se não me engano, um vídeo gravado, né? Eu coloquei esse vídeo para fazer parte do conteúdo, né? Assim, você assistiu o vídeo, então teríamos aí uma sequência no conteúdo, né? Se você assistiu, então quer dizer que é o equivalente a nós tivéssemos feito uma aula, uma pequena aula aí, um conteúdo ainda no capítulo de funções, e que lá já diz respeito a muita coisa do que a gente já usou ou está usando aqui nesses últimos dias. Né? Vou voltar aqui para ver uma coisa. Falei de alguns tipos específicos, né, de funções nesse vídeo, de domínio e imagem, e teste da reta vertical. Foi esse, né? Sim, teste da reta vertical. Alguns tipos específicos de gráficos, né? E a função por partes. Né? A ideia geral de funções por partes, vocês entenderam? Funções divididas por sentenças. Tá tranquilo? Não? Bem, vou só retomar só um pouquinho disso e seguir, tá? Pra gente não ficar parado nesse conteúdo para sempre. Olha para esse gráfico aqui, ó, do exemplo 9. Essa câmera aqui tá escuro. Ó, vocês estão vendo aí esse gráfico no exemplo 9. Esse exercício, ele é até interessante porque ele diz o seguinte: encontre uma fórmula para a função f cujo gráfico está na figura 17. Figura essa. Então esse exercício é interessante porque ele não diz quem é a função, ele coloca o gráfico, né? Ele desenha o gráfico da função e a partir desse desenho ele quer que você diga quem é a função f. Certo? Nesse caso aqui, é um tipo de função que tem como a gente detalhar porque ele colocou especificamente os pedaços, como é que é o comportamento dessa função. Veja só, ele colocou aqui quadriculado. Então imagine que isso daqui é o plano cartesiano, né? Você vai pegar aqui o plano cartesiano, que é o eixo. Não consigo fazer uma reta vertical aqui na mesa. Vou colocar aqui assim. Assim. Ixi, diferença. É bem difícil fazer uma coisa aqui. A mão livre, sem prática. Ó.
Cada pedacinho desse é uma unidade. 1, 2, 3. Aí menos 1, menos 2, menos 3. Vou fazer a mesma coisa com esse. 1, 2, 3. Então, o plano cartesiano seria isso aqui. Só que ele colocou aqui um desenho como se fosse um papel quadriculado. Ele fez o desenho para você ter uma noção e seguir, ó. Entre o 0 e 1, que é esse pedaço aqui, você vê que ele colocou uma reta que vai aqui, sobe, 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 até o encontro. Esse encontro aqui em cima, vocês sabem quem é o par ordenado? Quem é esse par ordenado aqui? Alguém diz? É o um e menos 1 e 1, né? Exato. Aí entre esse e esse, ele desce, ó. Aí ele não coloca mais nada, mas pelo desenho você está vendo. Cada quadrinho desse é uma unidade. Então, se aqui é um, aqui é quem? Dois. Isso não está marcado, não. Aí, entre esse e para frente ali, ele não muda o gráfico. Ele faz uma reta em cima do x aqui, até o 3 e vai até o 4 e continua. Então, se ele continua, significa que depois do 2 é como se depois do 2 o gráfico não vai mudar. Ou seja, depois do 2 está uma reta em cima do eixo x. Então, veja bem, então você tem três pedaços. Tem esse pedaço aqui, sentença 1, esse aqui seria a sentença 2 e esse aqui a 3. Então, o que significa isso? Significa que você pode colocar f de x igual. Aí ele vai ter uma expressão se x tiver entre 0 e 1. Como é que você escreve isso? Se x está entre 0 e 1. Se o 0 for menor que x ou menor ou igual que 1. Essa questão de ter o menor ou igual e só menor, a gente vê aqui pelo desenho. Se ele inclui o zero, por exemplo, se ele marca esse ponto aqui, f de x, então pode ser menor. Se ele toca lá no 1, também pode ser assim. Então essa função aqui, que ela fica igual, ela é quem? Porque nesse caso aqui, f de 0 é 0. 0 está com par 0. O 1 está com par 1. Então qualquer par aqui em cima dessa reta, desse gráfico 1, se eu continuasse, seria do tipo x, x, você repete. Então essa seria a função de identidade. F de x é igual a x, se x estiver entre 0 e 1. Nessa parte descendo, né, o que, é que você tem que encontrar? Nessa parte descendo aqui, você tem que encontrar esse gráfico dessa reta que é diminuindo aqui, ó. Ele está no 1, 1, 2, 2 e tal. Você pode perguntar, mas essa daí também vai ser a identidade? Não, porque, por exemplo, bem aqui embaixo você está vendo 2. Aqui não tem o par 2, 2. Aqui tem o par 2 de x, 0 de y. Outra coisa, não pode ser identidade, porque se você olhar aqui, a identidade ela tem que passar no 0, 0. F de x igual a x, quer dizer f de 0 igual a 0. Então aqui não. Então como é que você faz para encontrar isso daqui? Como é que você faz para encontrar esse pedaço 2? Aí tem uma coisa bem importante que todo aluno tem que saber. Uma coisa de matemática que todo aluno tem que saber, que é encontrar uma equação de uma reta. Desde que você tenha pelo menos dois pontos no plano cartesiano por onde ela passa. Se você tiver dois pontos no plano cartesiano onde passa uma reta, então você determina o gráfico dessa reta, certo? Eu vou abrir aqui a lousa auxiliar só para eu falar um pouquinho disso rápido, aí vocês vão ver como é fácil encontrar isso.
Só um minuto. O computador parece que tá meio lento. Estou abrindo aqui a mesa em branco, a lousa em branco, para que a gente possa entender como é que é isso, do que eu estou falando. Pronto, vamos aqui compartilhar a lousa. Deixa eu. Só um minuto, esse computador tá um pouco mais lento que os outros dias. Estou vendo aí a luz em branco, né? Então veja só, uma equação de uma reta. Uma dessas aulas aí a gente já viu. A função afim. É uma função do tipo f de x igual a x mais b. Mas geometricamente a gente viu que isso é o gráfico de uma função, que é, na verdade, uma reta. Então é assim. Pode ser para o outro lado? Sim. Esse lado aqui a gente diz que ela é crescente. Geralmente, para essa crescente ou decrescente, você olha esse número aqui, ó. Se esse número for positivo, ela é crescente. Então o gráfico dela é assim, da esquerda para a direita subindo. Se a gente tivesse feito o gráfico assim, então seria decrescente. O A seria menor que zero. Então assim, você sabe que uma reta no desenho tem vai ter como função a característica de uma função afim, ou seja, ela tem que ser desse jeito. Aí você sabe dois pontos que ela passa. Tipo assim, você sabe que ela passa num ponto lá. Vou chamar esses pontos de alfa e beta. Não, deixa eu colocar a letra de alfabeto português mesmo. Diz que ela passa nos pontos M e N e P e Q. Então, suponha que você coloca aqui o ponto P e Q e aqui o ponto M e N. Só que assim, se ela passa em dois pontos que estão na mesma reta. Então, esses dois pontos estão na mesma reta. Significa, então, que esses dois pontos, ou seja, tanto esse quanto esse, eles devem obedecer a essa equação. O que significa dois pontos obedecer à equação? Significa dizer que você pode substituir o x e o y, ou seja, que aqui é um par, onde a primeira entrada é em x e a segunda é em y. Você pode substituir esses valores aqui e manter a igualdade. Então veja só, se f de x é igual a x mais b, e ela passa por m e n, significa que eu posso trocar o x aqui por m e o y por n. Lembrando que o f de x a gente chama de y. Ou seja, essa equação pode ser vista assim também, y igual a x mais b. Então, m seria nosso x, então ficaria a vezes m mais b, e n seria nosso y. Então, nós temos aqui uma equaçãozinha em a e b. E a outra, a gente teria o ponto P e Q. Então, ela passa aqui pelo P e Q, então Q é igual a vezes P mais B. Então, nós temos outra equação usando A e B. Como é que resolve isso? Você monta um sistema AM mais B igual a N, a P mais B igual a Q. Aí você ia resolver por método da substituição ou o método da adição, iria determinar
quem é A e quem é B. Se você souber os dois, então você sabe quem é a equação da reta. Porque você encontrou o A, o número que é o A, e encontrou o B. Certo? Vamos fazer esse exemplo que ele coloca aí, esse exemplo que a gente está fazendo no livro. Né? No livro lá, ele dá o desenho e diz que o desenho é assim. Aqui é o 1, ele desce até aqui, até aqui e continua no vermelho, no coisa, no eixo. Vermelho, assim, assim, assim. A gente já viu que esse pedaço aqui é a função identidade, f de x igual a x. Estamos querendo determinar esse. A gente sabe que esse aqui em cima é o 1, então ela passa no ponto 1, e essa reta passa aqui em cima, que a gente está vendo, que é o 2 de x é de y. Então, quem é essa reta aqui? Então, você chama ela de y igual a x mais b, e você sabe que ela passa nesses dois pontos. Então, o que você tem que fazer? Substituir o x e o y. Então, vamos lá. Primeiro no ponto 1. Então, o x é 1 e o y é 1. Então, onde tem y, põe 1, onde tiver o x é 1. A vezes 1 mais b. Ou seja, a mais b é igual a 1. Ela passa no 2 e no 0. Então, o y é 0 e o a é 2. Ficaria a vezes 2, que é a mesma coisa de 2a. Então, 2a mais b igual a 0. Aqui você resolve o que você quiser. Você pode multiplicar o de cima por menos 1, subtrair o primeiro pelo de baixo, faz o que você achar melhor. Pode fazer por substituição. Por exemplo, eu posso ver aqui no de baixo que o b é menos 2a. Eu deixo o b aqui, passei o 2a para lá, então dá negativo. Menos 2a. Aí eu substituí isso aqui. Então eu tenho a, que é o b menos 2a igual a 1. A menos 2a dá menos a igual a 1. O que implica que a é menos 1. Então, para que eu encontrei esses aqui? Eu encontrei que a é menos 1. Então, o b você troca. É menos 2 vezes 1. É menos 1. Então, b é menos 2 menos 1 dá 2. Logo, essa reta y, a x mais b que passa por esses pontos aí, ela tem como cara o menos x, ou seja, menos 1 vezes x, mais b, que é 2. Vamos a algumas observações. Lembra que eu falei aqui há pouco, agora há pouco, lá no livro eu falei que, no geral não, sempre, quando você vai analisar como é que é o gráfico da função afim, eu disse que quando ela é assim para a direita, é crescente. E o A é positivo. Nesse nosso caso, o nosso A deu negativo. Então a gente já sabe que essa função é decrescente. Então não tem o que fazer. Ela é decrescente, o desenho dela é para esse lado, e ela passa pelos pontos 1 e 1, 2 e 0. Mas por que a gente vai colocar o desenho todo? Justamente porque você viu lá no livro que na equação que ele dá, no exemplo que ele dá, que ele não faz uma reta inteira. Ele faz o seguinte: no pedaço entre 0, 0 e 1, 1 é uma identidade. Nesse pedacinho aqui entre 1, 1 e 2, 0, ela é um gráfico descendo. E de 2 para lá. Então, voltando lá no livro, na função, deixa eu escrever nesse aqui mesmo. Nós já temos o seguinte, que f de x é igual a x, ou seja, a identidade, se x estiver entre 0 e 1. Se x estiver entre 1 e 2,
a função é menos x mais 2. E também pode escrever assim, quando tem menos x mais 2, você pode menos x mais 2, você pode escrever como sendo 2 menos x, não tem problema. Então falta só olhar quem é o pedaço do 2 para frente. Depois eu vou fazer observações aqui para ver se vocês estão espertos. Ó, do 2 para frente ela é igual. Então, o f de x dá 0 se x for maior que 2. Eu quero ver assim, o seguinte, nos pontos onde você tem os números iguais, por exemplo, vou fazer o desenho maior, mas é como se fosse do 0, 1, certo? Só para vocês enxergarem. 0, 1, descendo aqui o 2, continuando. Entre 0 e 1, quando você põe menor ou igual, significa que você está considerando. Então, 0, 0. Aqui, 1, observação, que eu falei que vocês estão espertos. Eu poderia colocar menor ou igual aqui no 1. Há algum problema se eu colocar aqui x menor ou igual, 1 menor ou igual que x menor ou igual que 2? Aqui nessa segunda sentença. Você pode colocar x menor que 2, professor? 1 menor ou igual que x. Também o x menor igual, o x menor igual que 2, porque a gente vai olhar aqui na de baixo, eu estou colocando x maior que 2. Aí na de baixo eu poderia colocar maior ou igual, para ser mais claro. Nós podemos colocar maior ou igual na expressão em mais de um lugar. Eu acho que só na terceira parte que pode colocar maior que 2. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Se eu colocasse um menor ou igual aqui, colocasse aqui menor ou igual, por exemplo, teríamos problemas de definição, que é aquela questão que eu falei desde o início, de uma função ter duas imagens. Que eu olho para cá, aqui eu estou dizendo que f de x é x, quando x está menor ou igual a 1. Exemplo. Então, quando se x menor ou igual que 1, significa que eu estou incluindo o igual. Então, se x for 1, você usa essa expressão. F de 1 é quem? 1. Se eu colocar aqui no de baixo o menor ou igual, como eu estou dizendo aqui, ó, nos daria um problema de definição. Porque eu estou dizendo que o f de x é 2 menos x, se x estiver entre 1 e menor ou igual que 2. Veja que nesse caso, o x igual a 1 estaria em duas sentenças. Ou seja, o f de 1, por um lado eu estou dizendo que ele daria 1 aqui em cima, porque é a identidade, 1 de 1, mas aqui embaixo eu estaria dizendo que o f de 1 eu teria que usar essa expressão. Então, f de 1 seria 2 menos 1. Nesse caso aqui coincidiu com 1, mas, ou seja, o menor ou igual aqui não nos prejudicou no sentido de dar a mesma imagem. O que não significa dizer que está não significa, o que não vai significar dizer que esteja correto. Por quê? Isso é porque foi no 1. Vamos pegar um número, por exemplo, deixa eu ver. Vamos pegar na extremidade, o próprio menor é igual que 2 que eu coloquei. X menor ou igual que 2, a função eu utilizaria essa, x menos 2 menos x.
Então seria 2 menos 2, que daria 0. Mas temos ali embaixo, que ele é 0, x maior ou igual que 2. Assim, nesse caso coincidiu, porque eu coloquei também números que fica aqui em cima da reta. Então, no f de 2 daria 0 por um acaso. Ele colou, vamos dizer. Quando você coloca f de 0, se fosse para x maior ou igual que 2, ele viu que a função seria f de x igual a 0. Então, no caso, o f de 2 daria 0. O que eu quero dizer é, se você pegar um outro número, não vai poder acontecer o seguinte, de o f de, suponha 1. Você pegou o 1, f do 1, aí tem duas sentenças lá. Aí por uma sentença, o f do 1 dá um número e pela outra dá outro. Então, você está dizendo que o 1 teria duas imagens. O que não vai acontecer, certo? É isso o cuidado que nós devemos ter. E que nesses pontos onde é menor ou igual, você não pode colocar menor ou igual duas vezes. Se você colocou para um primeiro usando uma sentença, você não pode colocar menor ou igual em outra sentença, porque senão aquele número na colagem, ele pode acabar tendo duas imagens, e aí perde a característica de função, então deixa de ser função o gráfico. Aí você deixa de ser uma representação de uma função. Tá claro? Vou voltar para o livro aqui. O que eu falei está aqui no livro. Ó. Ele escreveu a equação da reta, mostrou como encontrar a equação da reta que passa por aqueles pontos, ó. Ele determinou aquele pedacinho entre 1 e 2. Entre 0 e 1 ele já viu que é identidade, ele encontrou outro pedaço, e por fim, quando o x for maior que 2, ele viu que é 0. Ou seja, essa função dá uma sentença. Vamos calcular alguns números aqui só olhando para a sentença. Por exemplo, se eu te perguntar quem é f de 0,5, eu quero que vocês respondam. Quem é f de 0,5? 0,5. Exato. É a identidade, né? Porque ó, se o número tiver entre 0 e 1, então dá ele mesmo. Vamos colocar aqui o f de 3. F aplicado no 3 a quem? 0. Exatamente. Porque você tem que usar essa daqui, ó. Se x maior que 3, o f do número tem que dar 0. E pegar um número entre 1 e 2. Vamos pegar aqui o x igual a 1,3. Então, quem seria f de 1,3? Eu teria que usar essa, né? Ó, que o número estaria entre 1 e 2. Então, ficaria 2 menos 1,3. Isso aqui dá quanto? Dá 0,7. Tá claro? Tá. Beleza, então. Seguindo com o livro, a gente tem aqui outros conceitos relacionados à função. Ele vai falar o que é uma função par, o que é uma função ímpar. Algumas coisas aqui, por exemplo, uma função par, uma função ímpar, não é um novo modelo de função. É o comportamento da função. Ela pode ter
essa natureza de ser par ou ímpar que tem a ver com a simetria do gráfico. Só falando mesmo, não vou nem explicar não. Uma função par ou ímpar tem a ver com que você vai olhar a simetria. E o que é simetria? Todo mundo aqui deve saber o que seria simetria. Simetria é quando você vê, por exemplo, uma identidade ou uma semelhança entre duas coisas. Então, por exemplo, você diz, fulano tem um rosto simétrico. Tem de um lado é igual ao lado do outro. Você tem ali um desenho similar. Então você tem aqui um traço, uma reta. Você teria aqui um desenho desse lado. E do outro lado você teria o mesmo desenho, como se fosse um espelho. Então eles estão em simetria. Ou seja, esse desenho é o mesmo desse, só muda os lados. A gente diz assim, simetria em torno do eixo, nesse caso aqui é o eixo Y, que é o vertical. Então esse aqui é uma simetria em relação ao eixo Y. Se eu fizer o eixo X e fizer um desenho assim, ó, e o outro do mesmo jeito assim, então seria uma simetria em relação ao eixo X. Certo? Mas existe simetria também em relação a outros eixos. Quando a gente faz o ordenado, a gente pode colocar, por exemplo, aqui a identidade aqui. Então pode ter um desenho que seja assim e o outro pedaço seja assim. Então esse, eles têm uma simetria. Mas não é em relação ao eixo X e nem ao eixo Y. Eles têm uma simetria em relação à reta vertical y igual a x. Certo? Então existe esse tipo de coisa. São as simetrias. Aí para você determinar se uma função obedece ou não a essas simetrias, existem os conceitos de uma função par e uma função ímpar. Uma função par é que nem essa daqui, ó. Certo? Uma função par é toda função que tem o desenho simétrico do lado direito e esquerdo, ou seja, em relação ao eixo y. Já o ímpar não. O ímpar, a simetria dele em relação a esses dois aqui. Tem uma simetria aqui separando entre esse desenho aqui. O desenho para esse lado e o desenho para esse outro. Só que meio que invertendo. Como se fosse um espelho. Ou seja, quando você espelha, você vê a mesma coisa, mas só que meio que é a mesma coisa, mas só que às vezes escrito ao contrário. Lembra quando se você escrever uma frase e for para frente de um espelho, o que está lá do outro lado do espelho é a mesma coisa do que você está segurando. Mas você vê ao contrário. É como se fosse esse desenho. Então você vê esse desenho aqui assim. Eu vou até fazer uma simplificação dele. É como se você tivesse um desenho assim para um lado e do outro a mesma coisa, só que é assim. Certo? É uma simetria. É o mesmo desenho, só que um para um lado e um para o outro. Se você alterar esse espelho, você consegue deixar esse desenho igual a esse. Certo? Aí o conceito de função par ímpar ele vai aparecer. E tem a ver com isso. Aí como é que se determina? Uma função par, ela tem essa característica. A imagem dos números simétricos é a mesma. Claro que isso faz sentido. Porque se você olhar, o eixo y está aqui. Se você colocar aqui o x e aqui o menos x, se eles têm a mesma imagem, ou seja, f de x igual a f de y, vou colocar o y aqui. Então, ó, esse ponto aqui tem como imagem o y, chega aqui no y. E o menos x também, ou seja, o f de x é y e o f de menos x também é y. Que não há nenhum problema. Números diferentes podem possuir a mesma imagem, não há nenhum problema. Então, função par é toda função que obedece a essa regra aqui. F de x é f de menos x. Já a ímpar, que tem aquela característica de espelhar mudando o outro lado, ela faz o seguinte: você aplica no menos x e ela faz assim, põe o menos fora, menos f de x. Certo? Você pega f de menos x e ela faz a menos f de x. É o que aconteceria aqui, nesse desenho aqui. Ela tem um desenho aqui, que vem até assim à esquerda, passa no 0, 0, e depois tem o mesmo desenho, só que o desenho indo para lá.
Se ela fosse impar, ou seja, se f de x fosse menos f de menos x, esse desenho eu teria que vir aqui para baixo e fazer isso. Mas não é o que acontece. Nesse caso, ela espelha fazendo, ou ela espelha não, ela faz menos f de x, ou seja, ela põe o menos fora e multiplica. Então ela manteve o mesmo desenho, só que mudando o local onde ele está. Então ele está aqui em cima. Esse daqui é o caso da função f de x igual a x ao cubo, por exemplo. Se você for olhar o f de menos 1, é menos 1 ao cubo, que é a mesma coisa de colocar menos 1 menos elevado a 1 ao cubo. Então é menos 1. Então, tá aqui. O simétrico dele lá em cima seria o 1, 1. Por que ficaria 1, 1? Porque se você aplicar o f de 1, vai dar igual a 1. O cubo, que é 1. Então eles são simétricos, certo? Você teria o par ordenado menos 1, menos 1. E o par ordenado 1 e 1. E lembrando que 1, ou seja, o menos 1, menos 1, é como se fosse menos 1 vezes o 1, 1. Ou seja, um é menos o outro. Certo? Deixa eu ver só aqui o que ele faz. Tem muita coisa de funções aqui, mas lembrando que nós vamos pular. Vamos ver algumas coisas e o resto vocês têm que pular. Tem um bom material aí sobre funções, né? Tem só mais uma coisinha para encerrar essa sessão, que é o seguinte. Ele fala sobre o comportamento da função em relação a ser crescente ou decrescente. Nós vimos geometricamente que uma reta é fácil de você determinar. Mas uma função qualquer, que não seja uma reta, como é que você faz? Deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente usar esse espaço. Pronto, é isso aqui. Você determina que uma função é crescente observando isso aqui, presta atenção. Ó, crescente. Vou fazer aqui o eixo. Vou fazer um desenho que está subindo assim, ó. O que é que acontece? Aqui é o x e aqui é o y. A ideia da função crescente é isso. Quanto mais para a direita, ou seja, quanto maior o x que você coloca, normalmente a imagem do y, a imagem, ou seja, o y correspondente dela também vai aumentar. Então perceba que esse gráfico, cada vez que eu for desenhando para a direita, ele está crescendo, ela vai subindo. Significa que o x está aumentando, ou seja, e o y também, o correspondente dele. Você põe aqui o x aqui, cai aqui, a imagem está bem aqui, y. Se você for um pouquinho mais para frente, né, bem aqui, você vai ver que o x já é maior do que esse primeiro, e a imagem aqui já é um y maior que o primeiro também. Então, é isso que acontece. Ela tem essa coisa. F de um número é menor do que o f
Não, eu prefiro definir assim, invertendo o que ele escreveu aí. Invertendo só a ordem, né? Tipo, se o x1 for menor que x2, ou seja, você pegou um aqui e outro lá na frente. Se x1 for menor que x2, então mantém f de x1, ou seja, a imagem também fica menor que f de x2. Ó, f de x1 está embaixo, então esse seria o f de x1 e esse seria o f de x2. Então mantém a desigualdade. Então, nesse caso ela está crescendo. Se você tiver a situação contrária, ou seja, o x1 é menor que x2, então vamos fazer o desenho aqui. Você pega aqui o x1, pega aqui o x2. Quanto mais para a direita, a gente já sabe que vai diminuindo, né? O x1 é menor que o x2. Mas a imagem faz o contrário. F de x1 está em cima, ou seja, está aqui em cima, e o f de x2 está embaixo. Ou seja, f de x1 ser menor que f de x2, está implicando o contrário, que f de x1 é maior que f de x2. Então ele inverteu, ó. Aqui era menor e ficou maior. A imagem fica f de x1 maior que f de x2. Então nesse caso aqui ela é crescente e nesse caso é decrescente. Isso pode ser verificado para qualquer função. Não precisa ser uma função que seja uma reta. Aqui ele dá um exemplo. A função y igual a x ao quadrado, ela é curiosa porque assim, desse lado aqui direito, ela é crescente, ó. E do lado esquerdo, ela é decrescente. O que é importante isso? Porque se você for dizer assim, tal função, ela é crescente ou decrescente? Aí algumas das vezes você vai ter que responder o seguinte, depende do local. Ou seja, depende de onde você está considerando a função. Se você considerar no eixo positivo, do x, ela é crescente. Se você considerar no eixo negativo, ela é decrescente. Então, ela nem é crescente e decrescente, no geral. Né? Tem funções que têm essa característica. Ela cresce num lado e decresce no outro. Até porque os gráficos não precisam ser uma coisa sempre lineares, ou seja, que está sempre caminhando igual. Que nem esse desenho aqui do lado, a figura 22, você vê que esse gráfico aqui altera bastante, ó. Ele cresce aqui até o B. Aí no B ele cai, então decresce. No C ele volta a subir de novo. Então, ó, ela é crescente nesse pedaço, é decrescente nesse e crescente nesse. Então muda bastante. E esses conceitos têm a ver com o que vocês vão estudar nas aplicações de derivada. Aí lá você vai aprender o seguinte: se uma derivada for positiva, num certo intervalo, então f é crescente. É uma ferramenta que vocês vão utilizar. Em vez de comparar x1 com x2, f de x1 com f de x2, você vai derivar e olhar o sinal. Isso tudo aí são aplicações da derivada. Não sei se vocês viram lá no grupo do WhatsApp, eu sugeri, alguém me perguntou lá sobre aula, foi sobre exercício, alguma coisa do tipo. Eu disse que eu sugeria que vocês fizessem esses exercícios que estão aqui de funções, ó. Estação 1.1 sobre funções, está aqui. Foi até aí que alguém perguntou onde é que estava esse material. E eu disse, tem no Google Sala de Aula, alguém pode não ter encontrado. Mas esse material está lá. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Estão vendo aí, né? Aqui em relação aquele trabalho que eu falei no início da aula, não o trabalho, mas aquelas questões que é o teste de nível que eu passei. Aqui estão os 15 que entregaram e os 21 que não entregaram. É só resolver aquele teste de nível básico que estava lá no começo. Aí eu não coloquei como atividade, mas pedi que vocês olhassem. Quem não conseguiu ver o material está aqui, ó. A professora Rosa, que é administradora do grupo e professora da disciplina, que deve voltar, inclusive,
muito provavelmente na próxima aula. Ela já deve voltar na próxima quarta-feira. Creio que sim. Não tenho certeza, ainda vou conversar com ela sobre isso. Peraí, deixa eu só afastar essa cadeira aqui que eu tô sentado aqui todo torto. Ela tinha primeiro colocado aqui como uma atividade. Mas não é uma atividade. É o James Stewart, volume 1. Você clica aqui, o livro está aqui. Você clica nele, vai aparecer. Vocês têm a opção de salvar, de baixar ele. Certo? Você pode clicar aqui, abrir uma nova janela. Ele vai estar no seu Google Drive. Aí você pode fazer o download. Clica aqui, você vem aqui, ó, fazer o download. Aí ele vai baixar para você, certo? Não vou baixar aqui não, porque eu já baixei, então vai ficar com dois. Então é esse livro aí que tem sido usado mais, pelo menos com as aulas que eu fiz. Quando ela voltar, ela vai ver aí comigo o que é que eu fiz, o que é que eu segui, deve continuar mais ou menos. Então é isso. Deixa eu ver aqui algumas coisas importantes. Vamos voltar aqui para o Google Meet. Então fazer esse exercício seria muito importante para vocês aprenderem algumas coisas de funções aí. Exemplo, ó, você pega aqui uma função como essa. Aí a gente já estudou isso, está nos vídeos, está nas aulas passadas e tudo. Encontrar o domínio de uma função. Aqui, por exemplo, questão 31 a 37. Ele dá uma função como essa daqui. Tem que dizer quem é o domínio dessa função. O domínio dessa daqui, 35. Dessa daqui. Então tudo isso é exercício para vocês treinarem. Eu pedi que vocês fizessem apenas com uma questão de treino, não de atividade. Sessão todinha aí só de funções. Depois ele entra na seção de modelos matemáticos e lista de funções essenciais. Para essa parte, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar essa parte aqui para a gente andar um pouco e também não perder tempo no que diz respeito a entrar logo em limites. Mas eu tenho lá no canal, mesmo que eu tenha enviado os vídeos para vocês, eu tenho as aulas da disciplina do semestre passado, que eu dei na física, e eu fiz lá essas coisas. Por exemplo, lá tem, por exemplo, algumas funções específicas que eu falei lá, e eu tenho aula explicando sobre isso. Você enviar o link e vocês podem assistir. Lá tem aula específica sobre a função logaritmo, função exponencial, tem função, não sei, eu não nem lembro, mas tem algumas lá. Eu posso colocar o link para vocês assistirem e verem essa parte aí. Tem opções, você vê isso na internet de monte. Você pode colocar no YouTube e encontrar vários professores com aulas, com explicações, até melhores bem melhores que a minha, aí, mais organizada e tudo, para você entender essas partes em relação a funções exponenciais, logaritmos e outros tipos de funções. Mas lá eu tenho vídeo de funções trigonométricas, tenho vídeo de funções logaritmos, funções exponenciais. São funções que aparecem em um certo contexto e elas fazem sentido nesse contexto e a gente leva isso em consideração. Certo? Então, essa sessão aí a gente tem que vou encarar isso aí e saltar. Porque a gente tem que. Eu posso fazer, se caso na próxima aula seja eu ainda a continuar, eu posso fazer um apanhado geral dessa parte aí, de alguns tipos específicos de funções que não são essas que a gente já falou, que sejam outras, certo? A ideia do livro é dar tudo isso daí para que vocês possam entrar em limites. Deixa eu ver aqui. Porque a parte de função é bem grande. Porque é bem completo. Mas a ideia do livro é chegar aqui.
capítulo 2 é limite de derivadas, assim. Normalmente a disciplina de cálculo ela começa aqui, certo? Vou falar aqui um pouquinho de limites e depois segue o livro. Deixa eu parar aqui e abrir a luz. Então é a lousa, né? Então vamos aqui. Eu quero que vocês façam aqui agora como exercício. Eu acho que eu já até falei de uma dessas aulas por minha conta. Eu já falei, mas vou colocar aqui. Essa função aqui. Se a gente aplicar f no zero, tá? 2 vezes zero mais 1 dá 0 mais 1, que dá, ops, dá 1. Então tá, ok. Só que eu quero que vocês façam aqui um exercíciozinho agora. Eu quero que vocês peguem valores de x bem próximos do zero pela esquerda e valores do x bem próximos do zero pela direita. Significa isso, está aqui o zero. Pela esquerda eu vou colocar aqui o menos 1 e eu vou colocar aqui o 1. Eu quero que vocês peguem valores cada vez mais próximos do zero. Então você vai começar aqui do 1 e vai diminuindo até chegar no zero. Do menos 1, você vai fazer a mesma coisa. Então, veja só, os positivos, x positivo à direita. Vou colocar 1. Aí depois eu vou pegar bem na metade aqui, 0,5. Depois eu vou pegar menor ainda, 0,1. Aí 0,01, 0,001, 0,0001. Aí aqui eu vou fazer os mesmos valores, só que simétricos. Menos 1, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, menos 0,1, e 3 zeros e 1. Calcule esses valores aí, por favor. Enquanto vocês fazem isso aí rapidinho, eu vou desligar aqui, porque eu preciso aqui fazer uma coisa urgente, que é tomar um café. Eu estou aqui quase dormindo. Aqui, como eu avisei a vocês, o motivo de eu ter atrasado um pouco a aula, porque eu ia chegar num voo ontem às 2 da manhã. Eu ia chegar ontem primeiramente era para ter sido um voo à tarde para chegar às 5 aqui em Juazeiro. Aí foi atrasado e a previsão era chegar 2 da manhã, mais ou menos, 2h30. Aí vim nesse voo, mas ele atrasou lá a saída e eu acabei chegando aqui quase 4. Aí cheguei em casa mesmo, praticamente 5, já estava claro e fui dormir. Naquela hora que eu mandei a mensagem, dizendo que só poderia começar às 8. Então estou aqui quase dormindo. Então eu vou, enquanto vocês fazem aí, só tomar aqui um café, mas estou aqui de olho. Deixar o computador aqui, se vocês precisarem, falem alguma coisa aí, ou aliás, digite, mas aguardem que eu estou aqui do lado, é só realmente para ver se eu desperto.
Eu tô de volta aqui. E aí, foi o que vocês fizeram aí? O que vocês perceberam? Quanto mais próximo de zero é meu domínio, mais próximo de um vai ser a minha imagem. É, você falou aí o seguinte, né? Quanto mais próximo do quê? Do domínio? Do zero? É, É, mas no caso específico, eu quero saber mais especificamente ainda. Quanto mais próximo do zero, quem foi a sua imagem? Por exemplo, pelo lado esquerdo você colocou começando com um. Aí se você substituir aqui no f de x igual a 2x mais um, vai dar 2 vezes um mais um, que dá quanto? 3. Exatamente. Foi só diminuir, né? Essa parte. Ah, deu 3. Colocou 0,5. 2,0,5 mais um. 2,05 é 2,5, metade de 2. Dá 1, né? Porque 0,5 vocês lembram. 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Então, multiplicar um número por 1 meio, ou 0,5, é dividir ao meio. Então, metade de 2 é 1. Mais um 2. A partir daqui, eu coloquei isso aleatoriamente, apenas para você ver que vai diminuir. O que interessa mesmo para mim é lá bem pertinho do zero. Ou seja, o que interessa mesmo para mim são esses números aqui, o 0,1, o 0,01, o 0,001. Esses aí são os que têm mais interesse. Porque a gente vai ver no capítulo agora de limites, que é o seguinte, ele quer saber o que está acontecendo com uma palavra mesmo fala, no limite, ou seja, na proximidade maior que ele consegue colocar do número. Lá, ele quer saber o comportamento da função lá. Nesse caso aí, a gente quer saber o que é que acontece quanto mais perto eu tiver do zero. Não é isso? O que vocês estão vendo aqui? Quanto mais eu estou descendo aqui, ó, eu estou chegando mais perto do zero. Se eu continuar, eu vou ter 0,000000000, um montão aí de 0,1. Então, quanto mais perto do zero eu colocar, eu quero saber quem perto da imagem eu estou chegando. Por exemplo, 2,01 mais 1. Deu quanto esse? vai dar 1,1, 1,2. 0,1 vezes 2, ó, dá 2, 0,2 mais 2. Dá 2,2, né? Não é um não, professor? Assim, assim aqui é um, desculpa. Soma com um, eu escrevi um 2. Não é verdade. É observar. E esse outro, 0,01 mais um. Próximo deu quanto? Você pode usar a calculadora. 1,02. O próximo.
Quantos próximos? 1,002. 1,002. Exatamente. Imagino que você já sabe o que vai acontecer com esse, né? Vai aumentar os zeros aqui, né? Foi isso que aconteceu? Sim. Então, se você continuar, a tendência vai ser essa. Então, vamos supor que nós tivéssemos continuado aqui por bem muito aqui. Tivesse continuado aqui com 0,000001. Você vai encontrar lá na frente 1,0000, ou seja, quanto mais zero. Um número que é assim, está se aproximando de quem? De 1. E por que que dá esse 0,0000 um pouco a mais do que 1? É só você olhar aqui no que eu fiz, ó. Eu coloquei para aproximar do zero por x maior que zero, ou seja, eu mandei aproximar pela direita. O gráfico é assim. Aquela reta a gente sabe que é 2x mais 1, então ela tem esse desenho aqui. Né? Então, x1 é aqui, ó. A imagem do 1, a gente viu que é quanto? Estou aproximando do zero, né? 0, 1. Então, eu estou me aproximando do 1 pela direita, é vindo por aqui, ó. E pela esquerda. Esses valores que vocês colocarem aí, todos eles são maiores do que 1. Veja, x, isso que é 0, estou me aproximando de 0. São maiores do que 0. Então, a minha imagem, você pegar um número bem aqui, que nem você pegou o 1, a imagem deu o 3. Está aqui em cima. Se você pegar um número bem aqui, o 0,5, a imagem deu bem aqui, o 2. Agora, a partir do momento que eu vou chegando perto do zero, os números vão ficando cada vez menores. Vou pegar um aqui, vai dar bem aqui perto. Vai pegar um aqui mais perto, vai dar bem aqui perto. Pegar um mais perto do zero ainda, vai dar bem aqui pertinho. Você vai entender a lógica, né? Quanto mais perto do zero eu pegar aqui, mais perto do 1 vai estar a imagem aqui. Só que ela vai estar acima do 1 aqui. Eu vou estar me aproximando aqui em cima. Certo? Mas ainda é maior. Por quê? Por mais que você coloque zeros nesse lugar aqui, ó, você escreva, por mais que você coloque aqui 1, um monte de zeros, lá no final tem um 2, então significa que esse número aqui ele é maior que 1. Então tem que estar ainda acima. Agora, o que acontece pela esquerda? Ou seja, quando x tende a zero, o valores menores que zero. Você está tendendo aqui por esse lado. Ó. Então, você colocou F Aí mais. vai dar mais certo, porque vai dar 0, 0. Aí os números vão ficar muito abaixo do Sim, próprio zero. mas esses bem aqui, ó. Esse aí vai dar 0,99998. Pronto. Então, me diga aí só os resultados. Você está usando a mesma função. Da primeira deu 0, da segunda deu 0, da outra deu Não, 0. não, Hã? peraí. No Dessa 1 daí sim, tu tá falando, sim, do jeito que eu fiz, né? ainda dá 1. Aí 2 vezes menos 1, né? Dá menos 1. Menos 1. Esse daqui, O 0,5 mais a 1. 0, né? É. Depois, É o 2, aí vezes o 0,1 mais 1. Aí vai dar 0,8. pronto. Depois, A outra é 2 vezes 0,001 mais 1.
É, vai, mais ó, que vai dar Dá 0,9. 0,998. 0,9 998. depois. Isso daí vai dar 0,9998. Depois. Essa daí vai aumentar mais. 9998. Então, veja só. A tendência está sendo o quê? Que cada vez a mais você está colocando noves, certo? Então, tá dando a resposta cada vez assim, 0,99999. Isso daqui para você é quase o quem? Aproximadamente, isso aqui é um. Se você for comprar uma coisa no caixa e alguém diz que é 99 centavos, você não paga R$ 1, não é isso? Exato. Então, o que está acontecendo aí? Pela esquerda, você colocou valores negativos, mas que estão se aproximando do zero. Você começou por -1. Aí pegou um mais perto ainda, que é o 0,5 negativo, menos meio. É menos 0,1. Então, igualzinho a gente fez no outro, você também está chegando, que a imagem também está dando. Aqui, ó, vou fazer olhar aqui no gráfico, olha aqui. Você pegou o -1, aí deu -1 aqui embaixo. Pegou o menos meio, deu 0, que está aqui em cima. Aí pegou o menos 0,1, que está mais ou menos aqui, aí mais deu 0,8, já deu aqui em cima. Deixa eu colocar um zoom aqui, tá meio ruim de enxergar esse desenho bagunçado, mas é só para ter a ideia mesmo. Quando você vai pegar menos 0,01, aí vai estar lá aqui perto do 1. O importante é que bem aqui, ó, quando você estiver pegando bem pertinho mesmo, menos 0,0001, a imagem está bem aqui, bem, quase chegando no 1. Então, isso aí é apenas para vocês terem a ideia do que é o limite da função quando calcula um número. Então, a função 2x mais 1, né? Se eu fizesse assim, ó, o limite, que é essa expressão que a gente escreve, limite, LIM, limite, quando x se aproxima de zero. Essa frase aqui, x, isso aqui é uma seta, certo? Aqui a gente lê assim, limite da função 2x mais 1, quando x tende a se aproximar, tende a zero. Ou seja, essa expressão você vai ler assim, que é o limite da função 2x mais 1 quando x tende a zero. Então, o limite dessa função quando x tende a zero é chegar em quem? Você viu que pela direita e pela esquerda, essa função, o limite dela é se aproximar do 1. Do 1, né? Ó, pela direita, 1,0000000. Então, é praticamente 1. E do mesmo jeito, pela esquerda, 0,9999999, que é quase 1. E se você for pagar uma coisa. Eu gosto dessa analogia com dinheiro, né? Falou em dinheiro, todo mundo entende. Quando você faz que uma coisa é R$ 1 e 0,1 centavo, ou R$ 1 e 1 centavo. Então, se você pegar assim, é R$ 1 e 1 centavo dividido para 10. Então, é R$ 1 e 1 centavo dividido para 100. Então, vai dar R$ 1 e 0,00000, que vai dar centavos, décimos, centésimos, milésimos de centavos. Então, você não vai levar isso em conta. Você vai considerar isso que é 1. Então, a ideia de estudar limite vai ser isso, certo? O limite é isso. Só que nem sempre ele vai ser bonitinho assim. Só tacar o número aí e determinar quem é. Porque nesse caso aqui seria muito fácil. Por que seria fácil? Você vê que essa função, olha, seria mais fácil eu ter pego o f de x e aplicado logo no zero. Então f de 0 dá 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, se aproximar do zero para quê? Se eu posso pegar o próprio zero, dá 1. Aí onde está a pergunta, a questão.
Nem sempre você vai poder pegar o próprio número. Nem sempre você vai poder pegar o próprio número. Então, por exemplo, se eu escrever essa função f de x igual 1 sobre x menos 2. A gente já viu lá que a gente não pode pegar o 2 no domínio, porque o domínio de f, que seja os reais, com exceção do 2. Não tem o 2. Mas nós podemos estudar o limite dessa função quando x tende a 2. A gente pode saber o que acontece com ela. Você pode ficar curioso. Essa função ela não, ela não pode ser aplicada no 2. Realmente ela não pode, porque o domínio ela não tem 2. Isso quer dizer o seguinte, que você não pode fazer f aplicado em 2. Isso aqui não existe. Porque daria 1 sobre 0 e você não tem isso. Aí alguém curioso de repente pensa assim, mas se ela não pode ser aplicada no 2, mas e se eu colocar um número bem perto do 2, tipo 1,99999, ou pela esquerda, né? Aliás, aqui é pela esquerda, ou 2, pela direita, 0,000001. Será que acontece com essa função? Então, essas coisas aqui é do que se trata o estudo de limites. Estudar limite de funções para saber o comportamento de funções em certos lugares. E não existe só esse tipo aqui, existem outros tipos de limites. E aí vocês vão aprender limites, certo? Bem, hoje, infelizmente, eu vou daqui encerrar por questões aí que eu não estou muito em condições dessa aula hoje, né? Não estava previsto. Eu mandei o áudio para você ouvir, uma mensagem no WhatsApp dizendo que o áudio seria normal. Realmente eu pretendia dar aula hoje até 10, 10 e meia. Mas eu não estou em condições. Eu estou aqui quase caindo. Depois de horas e mais horas aí perambulando aí em aeroporto. E eu deveria estar até dormindo. Mas eu não quis fazer isso com vocês porque já não dei uma aula na quarta-feira. Deixei uma aula gravada para sexta e fiz questão de dar essa aula de hoje, mesmo sem ter muitas condições. Então, na próxima quarta, talvez a Rosa volte, mas provavelmente já ainda não. Se ela voltar, deve ser comigo, talvez. Não sei. Mas eu ainda vou ficar aqui no grupo, vou ficar ainda de olho nessa tarefa e ainda em contato com vocês. É possível que eu ainda dê a próxima quarta aula de quarta. Se não der, eu combino com vocês alguma coisa em relação ao que eu fiz. Porque eu dei uma analisada nas coisas que vocês passaram, mas faltou gente enviar e eu ainda tenho que fazer um relatóriozinho, assim, dizer para a Rosa o que é que aconteceu, né? O que é que a gente fez, como é que é a turma, coisas do tipo. Aí talvez nos próximos semana ainda eu esteja em contato e tal. Mas a partir do momento que ela volta a reassumir as turmas mesmo, aí beleza. Lembrando que a disciplina é dela. Eu peguei apenas para auxiliar, né? Ela fez essa cirurgia aí, ela está se recuperando ainda, né? A previsão é que ela voltasse já a próxima semana, né? Não sei se vai ser ainda possível. Em todo caso, vocês vão ficar sabendo. E ainda está valendo tudo, certo? Até lá, vocês façam aquela tarefa que eu pedi, ainda façam o teste de nível, quem não fez, poste lá no Classroom. No Classroom, poste também aquele atividade de funções. Não, atividade de funções eu não coloquei para fazer lá. Não precisa enviar, mas resolvam como aprendizado, certo? Resolvo. E certamente na próxima aula, se for eu, vou continuar daqui. Vou falar de limites, vou dar exemplos, vou falar a importância do limite, falar um pouco de como surgiu isso e fazer umas contas aí relacionadas a isso. Tá certo? Tá certo. E vou Na disponibilizar hora. também Certo, certo. e também vou disponibilizar essa gravação, certo? A aula está sendo gravada. Eu vou amanhã, não vou prometer nada mais para hoje. Amanhã, muito provavelmente, até segunda, talvez, já tô adiando. Eu devo estar postando lá o vídeo naquele canal. Aí vocês podem rever essa aula aqui, né? E a gente segue lá no grupo. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem lá, beleza? Pois é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação e encerrar a aula. Até então. Valeu. Valeu, moral. Valeu. 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 Valeu, professor. Valeu.
Tchau. Eu vou dormir agora. Mensagens enviadas eu não responderei ao longo do dia. Valeu.